Olá e bem-vindos! Esta noite temos uma história arrepiante sobre uma mulher que finalmente compra um terreno para praticar suas habilidades ancestrais e acaba descobrindo um segredo obscuro. Esta história foi escrita exclusivamente para este canal. Então, se você quiser apoiar esses esforços criativos, clique no botão de curtir e se inscreva, pois ilumina muito o dia de pesadela. Vamos começar! A figura de Anne mal era visível na luz do outono. Seu corpo alto e esguio estava envolto em um manto pesado, feito da pele de um veado que ela havia matado e cuja pele ela mesma havia curtido. Mesmo na penumbra do crepúsculo, o capuz da capa pareceu grudar em seu rosto, quase como se estivesse tentando escondê-la do que iria acontecer mais tarde naquela noite. Seu olhar estava distante e relaxado, seu passo determinado, e a cada passo que ela dava, o esmagamento das folhas caídas contra a terra macia podia ser ouvido na quietude da noite. Ao seu redor estava o deserto de Minnesota. Vastas faixas de carvalhos misturados com árvores de bordo, suas folhas sussurrando na brisa. A vida selvagem podia ser ouvida. O pio solitário de uma coruja, o correr de um coelho e o piar distante de um cardeal. O cheiro de terra úmida e pinheiro enchia o ar. A natureza estava em paz, completamente inconsciente do horror prestes a acontecer no meio do nada. A poucos quilômetros daquela propriedade rural sonolenta e parada, os dois homens estavam no centro da pequena, mas descuidada casa que compraram depois de venderem seus 2 hectares de terra não urbanizada, na zona rural de Minnesota. Um dos homens era mais baixo que o outro e se chamava John. John era um homem nervoso, com tendências inseguras e uma voz chorosa. Ele estava constantemente olhando em volta e se preocupando. Agora, o foco de sua preocupação era o que eles haviam deixado em suas terras recentemente vendidas. O outro homem, Ronald, era mais alto e confiante, mas tinha uma aura ameaçadora. Devíamos ter movido o corpo quando tivemos a chance, disse o homem mais baixo, torcendo as mãos nervosamente. O homem mais alto bufou em resposta. São 2 hectares. Você acha que a mulher que vimos bisbilhotando aqui vai encontrá-lo? Talvez não tenhamos enterrado ela muito fundo, ele respondeu, os olhos correndo ao redor da sala. E aquela mulher tem curiado e cavado muito mais do que pensávamos que ela faria. Não podemos correr nenhum risco. Se alguém encontrar esse corpo, eles vão ligá-los a nós. Precisamos nos livrar dele agora. O homem mais alto revirou os olhos e suspirou. Tudo bem, vamos fazer isso logo e acabar com isso. Assim você vai parar de encher meu saco. Apesar de sua demonstração de bravura, os 2 homens trocaram olhares e ambos sabiam que pensavam a mesma coisa. Deveriam ter encontrado outra maneira de se desfazer do corpo daquela mulher. De volta ao terreno, alheia ao que estava por vir, a mulher, Anne, continuou seu treinamento de habilidades ancestrais. Naquele momento, ela estava construindo uma cabana usando madeira e galhos de pinheiro em um espaço entre algumas árvores. Ela pegou uma pá antiga que havia feito antes com uma pedra e um pouco de madeira e começou a cavar buracos para colocar suas tábuas de madeira. Conforme ela cavava mais fundo, ela de repente viu algo em comum. Era fibroso e amarelo e, a princípio, ela pensou que fosse trigo seco, que de alguma forma foi enterrado. Mas ao puxá-lo e tocá-lo, esfregando os fios entre os dedos, ela percebeu que não era trigo. Ela empurrou a sujeira que cercava esse item misterioso para longe e sua pá atingiu algo familiar. Ela jogou a pá no chão e esfregou vigorosamente os dedos nas calças, como se pudesse apagar o fato de que, casualmente, pegou o cabelo de uma pessoa morta. A substância fibrosa era um cabelo loiro preso a uma cabeça humana ainda apodrecendo. Ela passou tempo suficiente na natureza para saber que a pessoa, presumivelmente uma mulher, não morreu há muito tempo, porque o corpo estava apenas ligeiramente deteriorado. Não havia cruz ou estrela ou mesmo uma pilha de pedras por perto para marcar um túmulo. Então parecia ser os restos mortais de alguém que foi assassinado e enterrado às pressas.
Ela olhou na direção de seu carro e deu um tapinha no bolso que continha um dispositivo que ela poderia usar em alguma emergência. O aparelho não era um celular, mas ela podia apertar um botão para avisar a família que estava bem e apertar outro botão para ligar para a busca e resgate. Normalmente, ela só usava esse dispositivo quando estava em uma trilha desconhecida, mas prometia à família que apertaria o botão todas as noites para que eles soubessem que ela estava segura, já que a recepção de seu celular aqui era irregular e naquela noite ela planejou ficar em sua nova cabana. Além disso, ela afastou qualquer pensamento de apertar o botão de busca e resgate, já que não era uma emergência. Não havia como salvar a mulher morta. Então, Anne decidiu voltar para o carro e dirigir até a delegacia mais próxima. Ela deixou a pá onde estava e triturou as folhas secas de outono em direção ao carro. Mas mesmo que os únicos passos que ela ouvia eram os seus sentidos lhe disseram, ela não estava sozinha. Inconscientemente, ela acelerou o passo, quase correndo em direção ao carro, sentindo como se alguém estivesse observando cada momento seu. De repente, ela ouviu vozes vindo de cerca de 1,5 metros de distância. Ela olhou em volta freneticamente, procurando a fonte, mas era tarde demais. Os antigos donos da terra voltaram para pegar o corpo e agora a encontraram. Ela estremeceu. Percebeu quão espertos eles foram. Ela não podia ouvi-los porque eles haviam atravessado a série de pedras montadas como uma ponte sobre o riacho. E como eram os antigos donos da propriedade, eles saberiam todas as maneiras de se mover silenciosamente. Ao ver a expressão no rosto de Anne, o baixinho e nervoso John gritou: "Ela sabe!" e caminhou atrás dela. Ronald xingou e o seguiu, logo ganhando e ultrapassando John. Anne se virou e correu de volta para sua cabana, pensando que pelo menos poderia pegar sua pá. Ela enfiou a mão no bolso para tirar seu dispositivo de emergência e ligar para a busca e resgate. Ela se atrapalhou com o dispositivo no escuro, apertando freneticamente qualquer coisa que fosse um botão, mas então tropeçou em uma raiz e o deixou cair. Ela podia ouvir os homens diminuindo a distância entre eles e ela, enquanto os homens ficavam cada vez mais agitados ao passo que a perseguiam pela floresta. Ela conseguiu ficar um passo à frente deles por quase 1 quilômetro, seus pés descalços manobrando rapidamente pelo terreno irregular. O luar iluminava seus rostos selvagens. Enquanto corria, a mulher ouviu o som distinto de alguém tirando uma arma e puxando o ferrolho. Ela entrou em pânico e tropeçou, seu pé prendendo em um galho. Ela rapidamente se levantou, mas sentiu uma dor intensa no tornozelo. Seu coração disparou de medo quando ela percebeu que não seria mais capaz de fugir deles. Um dos homens deu um passo à frente e falou com uma voz raivosa que a convenceu de que ele não teria nenhuma dó dela. "Você tinha que ficar bisbilhotando. Você não conseguia simplesmente aproveitar o terreno, né?" John dá um passo à frente, ofegante, mas parece relaxado pela primeira vez na vida. O suor escorria pelo pescoço de Anne e ela podia sentir a intensidade de seus olhares. Ela pressionou os dedos na terra, pegou um pedaço de terra úmida e jogou no rosto de Ronald. Ele piscou, se encolheu e puxou o gatilho. Anne soltou um grito penetrante quando a bala atingiu seu joelho e, embora ele nunca vá admitir, o grito assustou tanto Ronald que ele puxou o gatilho novamente e atirou na cabeça dela. Anne caiu de volta na terra que tanto amava, para nunca mais se levantar. Ronald virou-se para John. "Vai encontrar o corpo. Vamos queimá-los desta vez e jogar os ossos que sobrarem no oceano. Já é hora de eu dar o fora dessa cidade." E foi isso que eles começaram a fazer, até cerca de meia hora depois, quando a busca e resgate que Anne havia chamado apareceu. Muito obrigada pela atenção. Se você gosta de histórias florestais, por que não conferir a que está na tela agora? Chama-se Uma História Aterrorizante do Festival da Colheita. E é minha história favorita que escrevi até agora.